Manhã na Clube. Está no ar pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. É isso aí, são 10 horas e 40 minutos aqui do nosso Manhã na Clube, dessa segunda-feira, entre festas. E a gente está aqui recebendo mais uma vez o Dr. Everton Oliveira, que é médico sanitarista. E para nos atualizar, brinquei com ele que ele vai nos atualizar em relação à pandemia. Primeiro, Everton, muito obrigada por toda essa trajetória de quase 2 anos, né, que você vem aqui na Clube, no Manhã na Clube, para nos atualizar realmente sobre o que está acontecendo. Primeiro, quero te agradecer a essa disponibilidade de bater esse papo tão importante com a população, né? E a gente está vivendo um novo momento na pandemia, né? Que é o aparecimento dessa variante, que dizem que é mais contagiosa, mas por outro lado tem a vacinação avançando. Eu queria que você desse um panorama geral. Primeiro, bom dia e muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos espectadores aqui da Rádio Clube. É sempre um prazer estar aqui, podendo... É o nosso juramento de Hipócrates, também na parte de fazer essa orientação, porque educação e saúde também é fundamental. Sim. Então, é muito importante estar fazendo esses esclarecimentos. Bom, de fato, assim, como é que está agora, né? A gente está vivendo um momento muito bom, a vacinação está avançando, eu mesmo já tomei a 3ª dose, né, por ser profissional de saúde, e então a gente tem coisas muito boas acontecendo, né? A população, a maior parte da população se conscientizou em relação à vacina, elas já se mostraram seguras, né? Porque muita gente se vacinou, quase todo mundo se vacinou e a gente não ouve falar de maiores problemas, né? Então já ficou bem estabelecido que é seguro. E assim, já ninguém fala mais em cloroquina, ivermectina, ninguém fala mais nessas bobagens, né? Então, assim, pelo menos quem ainda acredita, pelo menos está ficando quieto agora, porque sabe que, posso estar falando besteira mesmo, né? Então, já acabou aquela convicção, né, de tratamento precoce. Tratamento precoce é máscara, é vacina, né? Esse tipo de coisa. Mas tem essa variante Ômicron, né, que agora que entrou, que é um problema, no sentido que mostra a desigualdade não só no país, mas no mundo, né? Por que apareceu uma variante? Porque tem um contingente enorme de pessoas na África que não foram vacinados, né? A vacina não chegou até eles. Não chegou. Eu acho que tem país lá que tem 5% da população vacinada. Então, assim, aí essa circulação é maior, né, do vírus lá. E aí, quando tem muita circulação de vírus, é onde começam a surgir as variantes, como aconteceu no caso quando ela teve a variante Gama, na Amazonas, porque também estava tendo muita aglomeração, não tinha vacina e ninguém estava nem aí naquele momento. E aí apareceu a Gama. Aí veio a Delta. A Delta, né? Na Índia também, porque não tinha vacina ainda na Índia e, imagina, a Índia já é aglomerada por si só, né? Só de ser um país de 1 bilhão e tantos de habitantes, já é naturalmente aglomerada, né? E aí agora a Ômicron é isso, veio da África do Sul. E aí é muito difícil você segurar, porque aí fala, não vamos bloquear os voos da África do Sul. Mas na hora que bloqueado, o vírus já tinha saído da África do Sul, já fazia pelo menos 2 semanas. Né? Então fica complicado, né? Agora a gente tem que se cuidar para que a gente consiga manter os níveis baixos de transmissão, como estão aqui em Guaxupé agora, mas saber que a hora que a Ômicron chegar, isso pode mudar, como já está aumentando as internações em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são os lugares que tem mais exposição do Brasil ao mundo, né? Então lá já chegou a Ômicron, então já começou a aumentar por lá. A gente tem que tomar cuidado aqui também. Então a gente ficou muito apavorado, né? Quando foi, a Delta chegou aqui no sul de Minas, tem Guaxupé e tudo mais. E assim, a gente viu que ainda bem que os números estão baixos, né? Aqui na nossa cidade. Hoje eu dei uma ótima notícia que não tem ninguém internado na UTI. A gente dá o boletim diário aqui da Covid e não tem ninguém. Tem um paciente internado com suspeita, mas não está na UTI. Enfim, a gente sabe que isso tudo é por conta da vacinação mesmo, né? Que as pessoas vão criando uma maior resistência para que, se pega de uma maneira mais leve, não é isso? Sem dúvida. E assim, da mortalidade da Covid, que ainda tem mortalidade por Covid, mas você vai ver 90% de quem está morrendo de Covid e quem não se vacinou. Sim. Então, claro que o evento internação, o evento morte pode acontecer, uma pessoa que se vacinou pode, mas é muito mais raro, é muito mais difícil.
e a tua capacidade de transmitir, você não corta a transmissão. Você estando vacinado, você não corta a sua transmissão, se você tiver com a Covid. Mas ela é muito menor. E a carga viral que você pode jogar para o mundo é menor, porque o teu corpo tem uma certa defesa e consegue combater minimamente, né, a doença. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente vê as pessoas falando, mas a Ômicron ela é mais contagiosa, mas ela é menos grave do que a Delta, né, algumas coisas assim. Não dá para dizer isso ainda, porque assim, a Ômicron é a primeira grande variante que a gente está pegando na população, a maior parte dela já vacinada, com várias pessoas que já tiveram Covid. É outro né? momento, não dá para comparar a Ômicron de agora com a Delta de meses atrás. Né? E tinha que ter realmente um esforço dos países ricos para ajudar a África, ajudar os países mais pobres, né? Porque até o chefe lá da OMS, né, ele comentou que não adianta, e aí vira uma polêmica, né, que não adianta uma terceira dose, né, a dose de reforço, se esses países não forem vacinados. Aí todo mundo vai, não adianta vacinar, não adianta tomar reforço. Não é isso que ele quis dizer, né? Ele disse que esse esforço para que o mundo todo seja vacinado o mais igualitariamente possível, para a gente poder combater essa pandemia de uma forma global. Exatamente. Não é isso? É assim. Porque aí a pessoa já fala, não adianta nada tomar a terceira dose, né? Já vira uma polêmica desnecessária e a interpretação de texto é tudo, né? Sim, é aquela história. A gente vive num mundo interligado. Hoje você compra um negócio ali, a gente xinga a China, né? Vê uma gente xinga na China, vai ver lá o carro é da China, o celular é da China, tudo é da China, né? Então, assim, e assim, o mundo é interligado. E a gente está na hora da gente aprender de vez que para eu estar bem, o outro tem que estar bem, o mundo tem que estar bem. A gente é interligado, tudo é interligado. Então, a gente está sendo super imunizado na Europa, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Se a África não estiver imunizada, vai vir novas variantes que vão colocar esses países que estão vacinados em risco. Sim. Também. Porque a qualquer momento pode surgir uma variante, né, a gente tem o alfabeto grego inteiro para aparecer ainda, né? Então, assim, né? Então pode acontecer a qualquer momento de chegar uma variante que é resistente às vacinas. E aí a gente volta a estaca zero. Sim. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem em como a gente está. Isso em tudo, seja meio ambiente, o que eu faço, o meu manejo com plástico, o meu manejo com coisas que fazem aquecimento global, isso mexe. O que eu faço aqui faz uma ilha lá no Pacífico desaparecer porque subiu o nível dos mares. É uma reação em cadeia. Em cadeia. A gente tem que aprender isso. E aí, a questão da vacina. A minha liberdade de não vacinar. Não existe isso da minha liberdade de não vacinar, porque não depende, a saúde do outro depende da sua vacinação. Sim. Então você não tem essa. É um dever cívico, eu diria. É um pacto coletivo. É um pacto coletivo de saúde. Você tem, eu diria, uma obrigação moral de se vacinar, porque se tem gente morrendo, você pode até ser um sortudo que não morreu porque não se vacinou. Mas a sua não vacinação e você pegar a Covid e continuar a cadeia de transmissão e amplificar a cadeia de transmissão não estando vacinado, você pode ser sim responsável pela morte do outro. Sim. Então essa questão do individualismo, né? O pessoal fala, não, porque tal lugar é comunista, porque é isso, mas alguns lugares onde o vírus não foi tão forte, eu posso falar aí do Japão, da Coreia do Sul, da China, né? Qual que é a diferença? É que eles têm uma cultura mais coletivista, que o Japão, antes da Covid, o pessoal já usava máscara, né? Eu tô meio resfriado, eu vou pegar o metrô, eu já coloco a máscara, isso antes de Covid. Sim. Porque eu tenho uma questão assim, olha, eu tenho a liberdade minha de pegar o metrô, mas tenho a liberdade do outro de não pegar o que eu tô sentindo, né? Exatamente. E a gente vê agora a outra polêmica grande é sobre a vacinação das crianças. É seguro vacinar as crianças? Eu não vou falar o que eu acho. Sim. Eu vou falar... Porque uma coisa que a gente tem que parar é a seguinte, eu estava numa discussão, teve uma discussão em WhatsApp, assim, a minha opinião não interessa. Sim, sim. Né? Aí, porque eu acho, não, a tua opinião não interessa, a minha também não interessa. O que interessa é o seguinte, olha, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão de governo, né, que tem lá
técnicos, concursados, preparados, que cuidam de tudo. Eles veem o agrotóxico que a gente usa, os remédios, tudo. Eles passam, né, pela Anvisa, né? Então, a Anvisa já viu que é seguro, já liberou. Não só a Anvisa aqui no Brasil, no mundo todo. Aliás, já tem vários países do mundo já começaram a vacinação. E assim, a gente estava tão falando aí até pouco tempo atrás, não, porque eu quero que meu filho volte para as aulas e tal. Então, você quer que a gente volte para as aulas com tranquilidade, para a gente poder abrir as creches com tranquilidade? A vacinação de 5 a 11 anos já está comprovado que é seguro. E não sou eu que estou falando. Né? Então, é a Anvisa, que é um órgão de governo. O governo brasileiro, pelo seu órgão competente, que a Anvisa falou que é seguro, acabou. Né? Então, acho que está na hora da gente ser menos... A gente tem que pensar o seguinte, o risco é eu não tomar vacina, a criança não tomar vacina e ela pegar a Covid... ou falecer, ou então, como é que vai ficar o desenvolvimento? Imagina uma pós-Covid, uma sequela de Covid, numa criança em fase de desenvolvimento. Como é que vai ser o desenvolvimento intelectual, mental, o desenvolvimento físico dessa criança? Como é que vai ficar? A pessoa você condenar um filho seu a ter, às vezes, algum tipo de limitação para o resto da vida porque você não teve o seu dever de vacinar, eu acho muito pesado isso. E é engraçado, né? Porque geralmente os negacionistas da vacina, vamos assim dizer, são grandes admiradores do governo militar. E eu me lembro, na minha época, eu sou da década de 70, que a gente levava aquela pistolinha no braço na escola, né? A gente estava lá, os professores botavam todo mundo na fila para se vacinar com aquela pistolinha, né? Então, eu não consigo entender em que momento, né, isso foi dissociado, né, dessa necessidade. E ainda bem que o brasileiro acredita na vacina, quer se vacinar, até os mais radicais. Até quem é antivacina já se vacina. Muito antivacina. Eu acho assim, é muito fácil você ser antivacina com a vacininha no teu braço. Tem muito antivacina aí que está na surdina, já se vacinou, já está até na terceira dose. Até o Trump já se vacinou, já está na terceira dose, que era também o antivacina, já se vacinou, falou que vacina salva a vida. Aí está sendo vaiado lá pelos antivacina. Só que aqui no Brasil, pelo menos, assim, nos Estados Unidos, pelo menos eles não são hipócritas. Lá eles são antivacina e não se vacinam e estão morrendo. Aqui no Brasil, os caras são anti-vacina, mas se vacinam e estão vivos para falar contra a vacina. Vai para algum trouxa não tomar. Então, é isso aí. Eu acho que vacina é necessário, sim, né? A gente viu aí qual outro remédio que daria um resultado como esse? Sim. Nenhum, né? O fato é o seguinte, vamos pensar. Agora nós estamos em dezembro, né, de 2021. Como é que estava a UTI de Guaxupé em dezembro de 2020, janeiro, fevereiro de 2021, sem vacina? Sim. E como é que está agora? E lá naquela época tinha cloroquina, agora também. O que foi de diferente? Foi a cloroquina ou foi a vacina? Foi a vacina, né? Então, assim, muito mais gente sobreviveu, está viva aí para contar a história graças à vacina. Ainda bem. E agora a gente tem visto um outro surto. Né? Sim. O surto, eu acabei de dar aqui da H3N2. H3N2, que é um vírus gripal também, né? Um vírus da gripe que apareceu. Aquilo, né? Por que apareceu? Por que as pessoas estão sendo contaminadas? A gente sabe que o surto está grande em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte já começou uma movimentação nesse sentido. O que aconteceu? Por que a gente está vendo isso agora? Né? Bilhete premiado, né? É verão, né? O pessoal fala que geralmente a gripe acomete mais no período mais frio. O que está acontecendo? Você, como sanitarista, pode explicar didaticamente para a gente poder entender. Eu acho que simplificando, vamos dizer assim, que a temporada da gripe antecipou, né? A temporada 2022 da influenza antecipou, né? E, assim, basicamente, o que a gente pode fazer em relação a isso? Essas coisas vão aparecer. Já teve H1N1, agora H3N2, isso faz parte a gente vai conviver com isso, a gente tem um sistema imunológico, tem as vacinas, é para tentar conviver com isso da melhor maneira possível. O que eu posso dizer, assim, sendo bem pragmático, né? Assim, olha,
O que a gente pode fazer é fazer o que a gente tinha que fazer para proteção para a Covid, a gente faz aqui para continuar. É usar máscara, né? Mesma coisa, né? Usar máscara, lavar as mãos, usar o álcool gel. São esses detalhes. Porque que se a gente tivesse, não sei se você reparou, pelo menos comigo aconteceu isso, eu acho que muita gente vai ter essa percepção. Nesses 2 anos de Covid, quem se cuidou nem gripe pegou. Eu não peguei. Né? Por quê? Porque eu uso máscara. Eu sou uma pessoa que pego muita mesmo. Eu lembro que no ano anterior, que foi o meu primeiro ano aqui, eu acho que 2 vezes eu tive que me ausentar da rádio por conta da gripe. Esse ano, nenhuma vez. Porque o cuidado é o mesmo, né? Então, ter esse cuidado, não é para entrar em pânico, lembrar que a Omicron é mais infecciosa, ela é mais contagiosa do que essa H3N2. Parece que ela é 5 vezes mais contagiosa. Ainda tem muita incerteza, a gente não sabe ainda, é tudo muito incerto, né? Às vezes o que dá gás para os negacionistas é porque a ciência ela demora para dar as respostas, porque ela não sai falando pelos cotovelos. Ela primeiro, busca as evidências, na hora que ela tem as evidências, aí ela fala, né? E aí, enquanto isso, na hora que a gente começa a falar a verdade, o negacionista já falou um monte de bobagem. E aquela coisa, né? A fake news se espalha que nem um rastro de com certeza. Né? Então é isso. E são momentos como esse, assim, de um bate-papo descontraído, que eu acho que as pessoas acabam se informando, enfim, e ficam ligadas aí no que pode acontecer. Doutor Everton, muito obrigada mais uma vez. Eu queria que você deixasse aqui uma última palavra para os nossos ouvintes, que nem disse o Rafael, que tudo vai passar, né? Que 2022 pode ser um ano melhor ou não, enfim. Mas o que a gente precisa fazer para enfrentar esse momento difícil? Você que também atua um pouco na área, né, da psiquiatria, que a cabeça da gente também fica muito confusa. Eu gostaria que você deixasse uma última palavra aí para os nossos ouvintes. Legal. Olha, assim, o que eu posso dizer para você, antes de começar o programa aqui, estava com o Rafael aqui, eu falava, vai dar a notícia que vai acabar em 2022. Dá assim, falando de brincadeira, claro, óbvio. Mas assim, isso pode ser notícia, isso pode ser notícia, mas vai depender da gente. Olha como a gente estava em 2020, até o início de 2021, antes da vacina, como é que está agora. Se a gente fizer o que tem que ser feito, e gente, não é nada complicado, é se vacinar. Não vou falar que você se vacinar, o risco é 0, porque eu vou estar mentindo, tá? Porque agora atravessar uma rua tem risco. Se eu tomar dipirona, você pode ter um risco em 1 em 50 mil de você ter a aplasia de medula, que é um quadro gravíssimo tomando dipirona, que é Novalgina, né? Então, não estou dizendo que não tem nada, 0 risco, eu estaria mentindo. Mas se você colocar na balança, o risco da vacina é praticamente 0, é 1 em 1 milhão, perto do risco da Covid, que a gente viu o que é o risco da Covid no ano passado, das sequelas e tudo mais. Então, assim, eu digo assim, dá para a gente dar essa notícia em 2022, do fim da pandemia, pelo menos como pandemia. Eu acho que existir a Covid vai sempre existir, mas de ser essa coisa de a gente ter que ficar com a vida, com limitações na vida, com essa coisa que faz mal até para a mente da gente, a gente consegue, mas vai depender da gente. Eu tenho que parar de pensar em mim e tenho que começar a pensar no outro. Então, eu não gosto de vacina, mas se a gente quer que a Covid acabe para todos, eu tenho que me vacinar também. É mais importante do que para mim, é para o coletivo. A gente precisa aprender que o coletivo precisa da gente também. Esse é o... Acho que o grande ensinamento da pandemia é esse, é pensar, olhar para o outro como para si mesmo, né? E aí eu desejo para 2022, né, já dando feliz 2022 para os ouvintes da Rádio Clube, com o nosso trabalho coletivo, meu desejo para 2022 é que a gente acabe com esse pesadelo, mas vai depender da gente. A gente pode conseguir. Everton, muito obrigada mais uma vez, sempre é muito bom te receber aqui, e fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. Clube FM. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Rádio Clube. Estar em dia com a nossa saúde é a melhor coisa. Ter a certeza que temos profissionais capacitados zelando pela nossa saúde nos